No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então vamos lá, gente. Então nós vamos começar a terceira parte do nosso catecismo, né? Então, que são os mandamentos ou a moral católica. Bem, para considerar bem, né, a moral católica, nós precisamos retomar, ainda que brevemente, aquilo que nós já vimos quando nós tratamos da criação no credo. Né? Bem, qual é a finalidade da criação? Qual era a finalidade de Deus ao criar o mundo? Como nós falamos então, naquela aula, ao criar o mundo, Deus só pode ter uma finalidade, que é Ele mesmo. Né? Então, todo agente age em vista de uma finalidade. Deus deve agir em vista de uma finalidade perfeita. Essa finalidade só pode ser Ele mesmo. Né? Até porque quando a gente age em vista de um fim, em certo sentido, nós nos colocamos como inferiores a esse fim, né, que nós buscamos. Então, Deus não poderia ter um fim que fosse diferente dele mesmo. Né? Então, ao criar o mundo, Deus só pode ter uma finalidade, que é Ele mesmo. Né? A manifestação da glória de Deus é a finalidade da criação. Que as criaturas possam, então, manifestar as perfeições divinas. Né? E a pluralidade das criaturas, nós havíamos dito, já que cada criatura não pode manifestar a perfeição divina, né? Então, pela multiplicidade, nós temos um certo reflexo dessa perfeição divina. Né? Bem, diante disso, nós como criaturas devemos nos lembrar qual é a nossa finalidade primária: dar glória a Deus. Né? Manifestar as perfeições divinas. As perfeições divinas. Nós faremos isso, manifestando em particular a misericórdia, se nos salvarmos, né? Se cooperarmos com a graça de Deus e nos salvarmos, ou então manifestaremos a justiça divina pela nossa condenação. Aquilo que a gente busca como fim, a gente busca porque entende que é o nosso bem. Né? Se eu busco fazer alguma coisa, alcançar um objetivo, uma finalidade, é porque eu entendo que aquilo é um bem para mim. Né? Que aquilo ali vai me trazer a felicidade. Portanto, a nossa finalidade é o nosso bem, é a nossa felicidade. Então, o fim tem razão de bem e tem razão de felicidade. Então, se a nossa finalidade suprema é dar glória a Deus, nosso bem supremo é dar glória a Deus, e nossa felicidade suprema é dar glória a Deus. Felicidade que nada mais é do que a posse do bem desejado. Então, a felicidade suprema vai ser a posse do bem supremo. Então, o que é a moralidade católica?
A moralidade, quer dizer, o que é bom e o que é ruim, se define justamente por isso, né? Aquilo que nos conduz à nossa finalidade, ao nosso bem, à nossa felicidade, é bom. Aquilo que nos afasta da nossa finalidade, do nosso bem, do nosso verdadeiro bem, da nossa verdadeira felicidade, é ruim. Vai ser um pecado. Então, desde já, é preciso ter claro isso, que a moral não é uma coisa arbitrária. Né? É bom porque é assim, é mal porque é assim. Não. Moralidade não é arbitrária e se define, em primeiro lugar, em função da nossa finalidade suprema, que é a glória de Deus. O que nos conduz a isso é bom, o que nos afasta disso é ruim, é mal. Né? Bem, para que o homem seja efetivamente feliz, né? Então, de modo perfeito, são necessárias 4 coisas, basicamente. Primeiro, que o homem possua o bem supremo, quer dizer, um bem que não esteja ordenado a nenhum outro. Porque se é um bem que se ordena a um outro, então minha felicidade perfeita ainda não está nisso. Está no bem ao qual este se ordena. Então, primeira coisa, né? Possuir o bem supremo, quer dizer, aquele bem que não se ordena a nenhum outro bem, que não está sob nenhum outro bem. Possuir um bem que não seja simplesmente um meio para alcançar os outros, mas que seja o bem supremo. Segundo, preciso que esse bem, para o homem ser perfeitamente feliz, que esse bem exclua todo o mal, de qualquer natureza que seja. Então, para a felicidade perfeita do homem, é preciso que seja excluído todo o mal, qualquer que seja a sua natureza. Terceira coisa necessária para a felicidade perfeita é que se preencham por completo todas as aspirações legítimas do homem. Que se preencham por completo todas as aspirações legítimas do homem, quer dizer, esteja incluído todo o bem. Então, no segundo, que se exclua todo o mal. Nesse terceiro aspecto, que esteja incluído todo o bem. Finalmente, o quarto aspecto, que seja eterno, que não se possa perder. A simples possibilidade de perder o bem já é um certo mal. Então não seria uma felicidade perfeita. Bem, então vamos considerar, ainda que um pouco rapidamente, todos os bens, né, criados de todos os tipos praticamente, para ver se nossa felicidade se encontra neles ou no conjunto desses bens. Bem, primeiro nós temos os bens externos. Começando pelos bens materiais, as riquezas. Será que a nossa felicidade suprema está nas riquezas, nos bens materiais? Será que os bens materiais preenchem essas 4 condições, esses 4 aspectos? Bom, é evidente que não. Primeiro, a riqueza, o bem material, é um bem para se chegar a um outro bem. Ter um bem material pelo bem material serve para pouca coisa. Então, nós temos aqui um bem intermediário e não um bem supremo.
A riqueza não exclui todos os males, doenças, desgostos. Não preenche por completo todas as aspirações legítimas do homem. As principais aspirações, inclusive, são na ordem da inteligência e da vontade. Não está na ordem dos bens materiais. Então, não preenche por completo todas as aspirações legítimas do homem. Inclusive, às vezes leva ao vício, né? A avareza, por exemplo. E a riqueza, é evidente, pode ser perdida, né? E às vezes até rapidamente perdida. Por falta de habilidade da própria pessoa, ou o Estado confisca sua riqueza e pronto. Então, a riqueza não possui nenhum dos 4 aspectos, né, para a nossa felicidade perfeita. Bem, vejamos outro tipo de bens externos, que são a fama, a honra, a glória, o poder. Quer dizer, o juízo que os outros fazem de nós, em última instância, né? A fama, a honra, então o poder que a gente detém sobre os outros, ou em algumas situações. Bom, aqui também é claro que não excluem todos os males. Posso ter fama, honra, poder e ter doenças, né, seríssimas. Não preenchem por completo as aspirações do homem. Quantas pessoas têm fama, têm honra, mas não têm claramente a felicidade, né? E a fama, a honra, a glória podem ser perdidos rapidamente, né? Em um momento nós somos louvados pelos outros, em um outro momento já somos desprezados. E às vezes sem motivo para isso, não é? Então, claramente, nossa felicidade também não está na fama, na honra, na glória, etc. Devemos considerar, então, os bens internos, né, a nós mesmos. Primeiro, o corpo, a beleza, a saúde, etc. Mais uma vez, são bens intermediários, né? Nossa saúde serve para alcançar outros bens, não é a felicidade plena. Claramente não excluem todos os males. As doenças, os problemas inúmeros que pode haver. Não preenchem completamente as aspirações do homem, até porque dizem respeito à sua parte inferior, né? Corpo, a beleza, a saúde. E são passageiros, né? A beleza passa rápido. Apesar de muita gente hoje querer se enganar, né? Às vezes querer enganar que está envelhecendo fica pior do que simplesmente envelhecer. Bem, então são bens passageiros. A saúde também, a velhice é uma doença incurável, né? Uma hora se morre. Então também não está nesses bens internos. Estaria então a felicidade na satisfação das paixões? Também não. A simples satisfação da sensibilidade não pode nos fazer por completo. O comer, o beber. Então, a simples satisfação da sensibilidade, da sensualidade, não pode nos satisfazer por completo. Essas coisas são meios para a conservação do indivíduo,
né? A faculdade de nutrição, ou meios para a conservação da espécie, a faculdade reprodutiva. Então, mais uma vez, são meios, né, para se alcançar outros bens. Então, não são bem supremo. Não excluem todos os males, ao contrário, a satisfação, né, das paixões, da sensibilidade, da sensualidade, não excluem todos os males, ao contrário, geram muitos males, enfermidades, crimes, né, discórdias, etc. E são bens que perecem, né, acabarão brevemente com a morte, né, com a separação da alma aí do corpo. Hoje muitos colocam os bens em vários, isso aqui, né? Riqueza, fama, corpo, saúde, beleza, né? Satisfação das paixões. Bom, ainda se poderia considerar o bem interno da ciência, do conhecimento. Será que a nossa felicidade está no conhecimento, na ciência? Também não. Primeiro, porque a ciência é uma só, diz respeito a uma só faculdade do homem, que é a sua inteligência. Tampouco o conhecimento, a ciência, exclui todo o mal. Pode estar acompanhado de muitos outros males. Nem é permanentemente estável, pode se perder, até mesmo por uma eventual enfermidade mental. Então, a felicidade também não está aqui. Estaria então a felicidade na prática da virtude? Não. Por quê? Porque a virtude não pode ser de todo perfeita neste mundo. E mesmo a virtude não exclui todos os males, né? Mesmo a dificuldade para praticar, para adquirir, depois conservar e praticar a virtude, né? Lutando contra a rebelião das nossas paixões. E a virtude, embora seja uma inclinação profunda e estável da nossa alma para fazer o bem, ela pode se perder, né, pela prática habitual do vício, do mal, né, e assim se adquire o vício. Todavia, na prática intensa da virtude, se encontra a única felicidade possível nesse mundo. Então, o mais próximo que nós podemos nos aproximar da verdadeira felicidade nesse mundo é pela prática das virtudes, né? Pela prática intensa da virtude. A gente vai ver o que é a virtude, né, com mais detalhe, né, adiante. Então, a única felicidade possível nesse mundo está na prática da virtude. Pela inteligência que conhece a verdade, a vontade que ama o bem e todas as outras faculdades que se ordenam à verdade e ao bem. Então, claramente, a felicidade do homem não está na riqueza, na saúde, na beleza, no corpo, na satisfação das paixões, na ciência, nem mesmo na virtude, né? A felicidade perfeita. Será que ela está, então, no conjunto de todos esses bens? Não. Nem todos esses bens juntos podem fazer que o homem seja plenamente feliz. São bens que passam. Mesmo conjuntamente eles podem perecer, muitos deles inclusive são contraditórios. A satisfação das paixões plenamente vai ser contrária à virtude.
Então, não é possível possuí-los todos concomitantemente, ao mesmo tempo. Santo Agostinho, nas suas Confissões, procurando a felicidade, ele diz o seguinte: perguntei à terra e ela disse, não sou eu e todas as coisas que tem nela, perguntando a ela, se a terra era a minha felicidade, ela disse, não sou eu. Santo Agostinho continua, e todas as coisas que tem nela me confessaram a mesma coisa, não somos nós a felicidade. Perguntei ao mar e aos abismos e aos seres vivos que estão neles, e eles responderam, não somos o teu Deus. Que de fato é unicamente em Deus, na posse de Deus, que o homem pode encontrar a verdadeira felicidade. Deus, que é a verdade absoluta, que é o bem supremo, que não se ordena a nenhum outro, que exclui todo o mal, que inclui todo o bem, que não se pode perder. Então, nossa felicidade está na posse de Deus no céu, a posse definitiva de Deus pela visão beatífica, de que já falamos quando tratamos da vida eterna no final do credo. Então, a felicidade do homem, plena, perfeita, é a visão beatífica. Conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo, e a alegria que decorre disso tudo. E ordenando todas as nossas faculdades, todos os nossos sentimentos, emoções, tudo, ordenando todo o nosso ser, todas as nossas ações a Deus, para Deus. A nossa felicidade aqui na Terra vai ser precisamente o que nos conduz a essa felicidade perfeita no céu. Então, como já dissemos, a felicidade perfeita não é possível nesta Terra. Nós podemos buscar uma felicidade relativa, uma felicidade possível, fundada na prática da virtude. A virtude intelectual, conhecer a Deus, de modo bem simplificado. Amar a Deus, amar o bem supremo e agir em consequência com todo o nosso ser, todas as nossas faculdades, todas as faculdades de nossa alma, em todas as nossas ações. Isso é precisamente a virtude. A virtude nada mais é do que agir segundo a razão, iluminada pela fé. Para nós, católicos. Nós vamos ver que tem uma distinção entre virtude natural e sobrenatural, vamos falar mais adiante. Então, nossa felicidade, nossa finalidade, nosso bem, nossa felicidade é Deus. E ao viver bem, nós daremos glória a Deus e seremos felizes. A felicidade perfeita, mais uma vez, só no céu, mas pode ter início neste mundo, e deve ter início neste mundo, com a prática das virtudes. Os mandamentos de Deus, a lei de Deus, servem justamente para nos conduzir à nossa felicidade, para que a gente possa dar glória a Deus, para que a gente possa viver de modo virtuoso. Não são algo arbitrário, mais uma vez. A lei de Deus, os mandamentos,
não são arbitrários. Inclusive, né, não custa lembrar, a lei é a ordenação da razão ao bem comum e promulgada pela autoridade legítima. Então, a lei é a ordenação da razão ao bem comum, promulgada pela autoridade legítima. Importante essa definição de lei como ordenação da razão, porque muitas vezes a gente pensa que a lei se dirige primeiramente à vontade, né? E não é. A lei se dirige primeiramente à nossa razão. Vem da razão de Deus, é a lei divina, né? E se dirige à nossa razão. Também uma lei humana deveria vir da razão do legislador para se dirigir à nossa razão. E tendo informado e formado a nossa razão, aí sim vai atingir a nossa vontade, nos obrigando a agir em conformidade com a lei. Então, uma lei, para ser lei, ela precisa ordenar a nossa razão ao bem comum, né? Ao bem da sociedade, aqui em última instância, ao bem de Deus, à glória de Deus. Promulgada, quer dizer que a lei precisa ser conhecida daqueles que devem observá-la. Civilmente, tem um diário oficial da União que promulga as leis. E essa lei deve vir da autoridade legítima. Os mandamentos têm todas essas qualidades. Ordenam a nossa razão ao bem comum, elas visam o nosso bem, para a glória de Deus. Os mandamentos foram devidamente promulgados. Bom, nós temos 10 mandamentos promulgados por Moisés, né? No Monte Sinai. Temos também essa promulgação feita por nosso Senhor Jesus Cristo, em particular no Sermão da Montanha, renovando, reafirmando a lei moral claramente e aperfeiçoando-a, inclusive. E Deus, que é a autoridade mais legítima, é evidente, é impossível. Toda autoridade vem de Deus. Bem, quando a gente fala lei de Deus, a gente pode dividir basicamente em dois tipos. A lei natural e a lei revelada, certo? A lei natural é aquela que está, ou que deriva, da própria natureza das coisas, tais como criadas por Deus. Como é que se dá a promulgação da lei natural? Pela própria criação, E nós, usando a nossa razão, nós podemos conhecer essas leis que está na própria natureza das coisas. Uma simples lei natural, por exemplo, eu sei que eu não devo mentir, porque se todo mundo começa a mentir, a vida em sociedade vai se tornar impossível. Pela minha simples razão, eu poderia chegar a essa conclusão. Pela minha simples razão, eu posso provar a existência de Deus, consequentemente, posso chegar à conclusão de que eu devo cultuar a Deus, reconhecendo o seu soberano domínio, me submetendo a Ele. Bom, então, a lei natural, que é promulgada pela própria criação. Deus promulgou essa lei quando Ele criou tudo o que existe. E a lei revelada, que é promulgada na revelação. No Antigo Testamento, depois dando lugar ao Novo Testamento. Por exemplo, é uma lei revelada que se deva cultuar a Deus
aos domingos, pela assistência à missa. Pela minha simples razão, eu poderia ver que é preciso dedicar um tempo de culto a Deus, mas não que esse tempo seria um dia, bom, sem excluir, evidentemente, o culto dos outros dias, né? Que seria em particular um dia, obrigatoriamente, e assistindo à missa. Minha razão não poderia chegar a isso. Então, isso a gente conhece por revelação, porque Deus nos revelou. Né? Bom, então a gente poderia dividir a lei de Deus, a lei natural e na lei revelada. Nós temos a lei humana, que é feita pela autoridade humana, não é? Seja na ordem civil, seja na ordem natural, o pai de família, a mãe de família com relação aos filhos. Então, na sociedade civil e na sociedade eclesiástica também. O Papa, em primeiro lugar, pode fazer leis para a Igreja. Agora, uma lei humana nunca pode estar em contradição, nunca poderia estar em contradição com a lei natural, nem com a lei revelada. Uma lei humana não pode ir contra a lei de Deus. Bem, filosoficamente, né, uma lei que não favorece o bem não é uma lei, né? Porque vai contra a razão e nos afasta de Deus. Uma lei que obrigasse o aborto a contribuir com o imposto para o aborto não seria propriamente uma lei, né? Que vai contra a razão, vai contra a lei natural, vai contra a lei revelada, inclusive, e nos afasta de Deus, né? Então não é uma ordenação da razão que vai contra a razão, não é para o bem comum, vai contra o bem comum, não é? Ainda que seja promulgada pela autoridade legítima, né? Mas nesse ponto, quando a autoridade vai contra a autoridade de Deus, perde a sua autoridade nesse ponto. Então, mais uma vez, não custa repetir, os mandamentos da lei de Deus não são arbitrários, né? Essa noção da lei como algo arbitrário, como algo que destrói a nossa liberdade, bom, vai se desenvolver, sobretudo, na decadência da Idade Média, né? Com Guilherme de Ockham. Ockham tem várias grafias possíveis, né? O mais simples é com 2 Cs. Ockham, Os, 2 Cs, A-M. Essa doutrina deriva um pouco também da doutrina política de Marcílio de Pádua, né? Então, não, os mandamentos da lei de Deus, bom, induz escotos também, com seu voluntarismo. Então, os mandamentos da lei de Deus não são arbitrários, são bons, porque nos conduzem ao nosso fim. Não são contra a nossa verdadeira liberdade, mas ajudam a nossa verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é escolher meios bons para um fim bom. Poder escolher o mal, fazer o mal, já é uma deficiência da nossa liberdade criada. Deus é perfeitamente livre, ele não pode fazer o mal, não é? Então, a lei de Deus, uma lei boa, nos ajuda na prática da boa liberdade, nos mostrando o caminho a ser seguido. Um exemplo simples, né, que a gente pode ver como a lei é boa, bom, pelo menos algumas leis de trânsito. Se não tivesse lei de trânsito nenhum, ia ser um caos, né? Todo mundo ia pelo mesmo lado da via, não ia ter sinal nenhum, ia ficar todo mundo batendo o tempo inteiro, ia ser impossível. Então, a lei de trânsito ordena aquilo de forma racional para o bem comum. Isso nos facilita o deslocamento,
Se não houvesse lei nenhuma, seria um caos. Bem, então é preciso ter muito claro isso. Os mandamentos não são um mal necessário, um peso. Nossa, que chato, mas é preciso fazer, né? Para ir para o céu. Não é esse o raciocínio. A gente tem que ver os mandamentos, a lei de Deus, como algo realmente bom e que nos ajuda. Se a gente acha um peso, é porque a gente ainda está muito inclinado para o vício, né? E para o mal. Quanto mais a gente vai praticando a lei de Deus, mais fácil vai se tornando a princípio. Então, aquilo que nos conduz ao nosso fim, que é Deus, é bom. Aquilo que nos afasta da nossa finalidade de Deus é mal. Bem, Deus não podia estabelecer como bom, por exemplo, o assassinato de um inocente, o roubo, a blasfêmia. Às vezes as pessoas falam, Deus poderia ter feito o contrário, que os mandamentos fossem o contrário, nada disso. Não. Porque, bom, Deus criou as coisas com uma natureza, que a gente já viu, né, quando falamos da criação, não deixam de ser uma certa participação na natureza dele, né? As criaturas, a natureza delas, refletem a própria natureza de Deus, não só a natureza de Deus, né? Não somos panteístas, mas refletem a natureza de Deus. E as leis que decorrem, então, da natureza das coisas, no fundo, tem uma ligação com a própria essência de Deus. Né? Então, Deus não poderia fazer os mandamentos contrário ao que eles são. Seria contraditório, né? E Deus não se contradiz. Deus não pode se contradizer. Tornar a blasfêmia boa, né, seria como fazer um círculo quadrado. É impossível, por definição. Então, as leis de Deus são boas em si mesmas. Né? Devemos encará-las assim, são coisas boas. Não é um peso, que chato, não sei o quê. O fardo de Nosso Senhor é leve, né? Suave. Bom. Como é que nós conhecemos a lei de Deus? Já mencionamos um pouco, né, anteriormente. Pela nossa razão, podemos conhecer a lei natural, né? Parando e vendo a natureza das coisas. A gente vê a nossa faculdade nutritiva é para nos alimentar, né? Para que a gente possa conservar o nosso ser individual, para que a gente possa se desenvolver devidamente. Então a gente sabe que se passar do limite disso, já tem uma desordem, que inclusive tem um reflexo na nossa própria saúde. Né? Então, em primeiro lugar, pela nossa própria razão, nós podemos conhecer a lei natural. Depois conhecemos a lei de Deus também pela revelação. Inclusive, na revelação, nós encontramos muitas vezes a lei natural. Os 10 mandamentos, né? Muita coisa pertence à lei natural. Não matar, a própria razão pode chegar a isso. Não roubar, né? Não furtar. Mas Deus ainda assim quis revelar muito da lei natural para que a gente pudesse conhecer mais rapidamente. Para que todos pudessem conhecer, para que não precisasse parar muito tempo, pensar na natureza das coisas, a finalidade, né, que deriva da própria natureza, etc. Então, para que a gente pudesse conhecer mais rapidamente, para que todos pudessem conhecer e conhecer com maior certeza. Então, muito da lei natural também nos foi revelado. Então, mais uma vez, a boa lei favorece a liberdade na medida em que nos orienta para o bem. Não é? Bom, então veamos a moral católica propriamente.
Bem, a moral católica é a ordenação dos atos ao fim, a Deus, né? Se o nosso ato está ordenado a Deus, então vai ser moralmente bom. Se o nosso ato nos afasta de Deus, se ele ofende a Deus, vai ser moralmente mal, não é? Se nos afasta do nosso fim. Diante disso, é preciso ter também muito presente na alma, né? Na inteligência, na vontade, que a moral católica é, antes de tudo, uma moral positiva, uma moral das virtudes, uma moral de praticar o bem, uma moral de como chegar ao fim. Moral católica não é, em primeiro lugar, uma moral de proibições. É evidente que vai ter proibições, e várias, né? Mas isso decorre justamente da nossa ordenação ao bem. Então, para me ordenar ao bem, eu devo fazer várias coisas positivamente, praticar as virtudes e evitar o mal. Muitas vezes, as pessoas pegam os mandamentos e veem só, é proibido isso, proibido aquilo, proibido não sei o quê, que de fato é, mas se esquecem também do aspecto positivo, o que é o mais importante. Evitar o mal é necessário, fique claro, né? Até porque sem evitar o mal é impossível praticar as virtudes. Mas não basta ficar só no evitar o mal, preciso praticar o bem e avançar na prática do bem. Os próprios mandamentos têm uma parte positiva, aquilo que eles nos mandam fazer, né? E uma parte negativa, o que está proibido. A moral católica é a moral da união com Deus, né? Então, enquanto nós nos mantivermos unidos a Deus, nossa oração vai ser moralmente boa. Se ela aumenta essa união com Deus, vai ser moralmente uma ação boa, né? Bom. Então, a moral católica é, em primeiro lugar, a moral das virtudes. Como nos dirigir a Deus, como nos manter unidos a Deus, né? Bem, venhamos então a essa primeira parte, essa primeira introdução sobre as virtudes, né? Bem, em primeiro lugar, o que é a virtude, né? É a inclinação bem enraizada na alma, uma inclinação bem enraizada na alma para agir bem. O vício, ao contrário, é uma inclinação bem enraizada na alma para agir mal. Bem, aqui é importante, né? Preciso prestar atenção. Com relação à virtude, nós podemos ter a virtude natural e a virtude sobrenatural. Bom, isso que a gente acabou de falar
A virtude é a inclinação bem enraizada na alma para agir bem, se aplica à virtude natural. Né? A virtude natural, a inclinação bem enraizada na alma, que nos faz agir com facilidade para o bem. Quem tem a virtude da justiça, por exemplo, vai praticar com facilidade atos de justiça. Quem tem a virtude da temperança vai praticar com facilidade atos de temperança. Então, uma inclinação bem enraizada na alma, que nos faz agir com facilidade, né, nessa matéria. Como é que se adquire a virtude natural? Com a repetição dos atos de virtude. Não basta a mera repetição, tem que ser uma repetição cada vez mais intensa. Então, para crescer na virtude, eu tenho que fazer atos de virtude cada vez mais intensos, né? Cada vez melhores. Muitas vezes as pessoas perguntam, padre, como é que eu posso adquirir a virtude disso, daquilo, da paciência, da mansidão, né? da humildade, praticando atos de paciência, de humildade, de mansidão. Né? Não tem outro jeito. Não existe uma fórmula mágica para adquirir a virtude, essa inclinação bem enraizada na alma. Né? Preciso repetir os atos da virtude. Bem, e a virtude sobrenatural, então já é diferente. Primeiro, a virtude sobrenatural não nos dá a facilidade para os atos da virtude, certo? Eu vou explicar. A virtude sobrenatural não nos dá facilidade para o ato dessa virtude. Então, tenho a virtude sobrenatural da justiça, não quer dizer que fazer atos de justiça vai ser fácil, ao contrário da virtude natural, certo? O que a virtude sobrenatural vai fazer é dar um valor sobrenatural para o ato de virtude. Se eu tenho a virtude da justiça e eu fiz um ato de justiça, esse ato vai ter um valor sobrenatural, um valor para o céu, um valor de mérito para o céu. Eu vou dar um exemplo que vai esclarecer um pouco. E como é que eu faço para ter as virtudes sobrenaturais? Basta estar em estado de graça. Se a pessoa está em estado de graça, ela tem todas as virtudes sobrenaturais. A criancinha, quando é batizada, o bebezinho, né? Então ela vai ter o pecado original apagado, a graça vai ser infundida, a graça santificante, ela vai ter todas as virtudes sobrenaturais, certo? A virtude natural não, ela vai ter que adquirir com o tempo, com a repetição dos atos, certo? Por exemplo, um alcoólatra, uma pessoa que tem um vício da embriaguez, certo? Ela vai se confessar, realmente ela está arrependida, tem um firme propósito de não mais pecar, certo? Quando ela for se confessar, verdadeiramente arrependida, o padre vai dar absolvição, ela vai receber a graça santificante, junto com a graça santificante, vai receber todas as virtudes sobrenaturais, inclusive a virtude da temperança, certo? Quando essa pessoa praticar um ato da virtude de temperança, né, estando em estado de graça, então ela vai recusar, né, tomar ali a bebida alcoólica, que ela sabe que não consegue se controlar, então ela vai fazer um ato de temperança, esse ato vai ter um valor meritório para o céu, né, para aumentar o mérito da pessoa, aumentar a glória no céu. Mas, depois da confissão, essa pessoa
essa pessoa que tem o vício da embriaguez, não vai ter a virtude natural da temperança, da sobriedade. A alma dela vai continuar ainda profundamente inclinada para a embriaguez, não, para os atos que levam à embriaguez. Ela não vai ter facilidade para os atos de temperança. Ela vai continuar com muita dificuldade. Para adquirir a virtude natural da temperança, essa pessoa vai ter que repetir muitas vezes esse ato de virtude. Claro que a graça de Deus também vai ajudando, né? Deus poderia também fazer um milagre e dar a virtude natural para a pessoa sem que ela repetisse os atos, mas, em geral, não ocorre. Então, existe essa distinção, né, entre a virtude natural e a virtude sobrenatural. Então, a virtude natural dá facilidade para os atos, da virtude se adquire pela repetição dos atos. Então, a virtude natural se chama também virtude adquirida, porque se adquire realmente pela repetição dos atos. A virtude sobrenatural não dá facilidade, mas dá um valor sobrenatural às ações daquela virtude, né? E ela é infundida por Deus em nossa alma, junto com a graça santificante. Então, por isso que se chama também virtude infusa. Uhum. Bom. Então, uma pessoa, esse alcoólatra, ele não tem a virtude natural da temperança, da sobriedade, mas tem a virtude sobrenatural. Quando ele fizer um ato dessa virtude, vai ter um valor meritório para o céu. Tudo bem? Por outro lado, alguém que tem a virtude da temperança, da sobriedade, mas tem algum outro pecado mortal, não está em estado de graça, quando fizer atos de temperança, não vai ter valor para o céu. Certo? Bom. Bem, vamos ver aqui rapidamente, num breve esquema, né, as principais virtudes cardeais e teologais, considerando as faculdades da alma, certo? Bem. Então, aqui vai ser o seguinte, ó. Bem, então nós temos as faculdades da alma passíveis de virtude, que são 4, certo? A inteligência, a vontade, o apetite concupiscível e o apetite irascível, certo? Bem, a caneta está um pouco fraca. Apetite irascível, concupiscível, né? Bem, então, cada uma dessas faculdades pode ser ordenada pela própria inteligência. A gente poderia pensar em outras faculdades, né, do homem, faculdade digestiva. Minha vontade não pode interferir, né? Então, para de roncar, não existe, né? Então, a nossa razão não tem um poder sobre essas outras faculdades, mas tem sobre a inteligência, a vontade, o apetite concupiscível, o apetite irascível. Vou explicar o apetite concupiscível e irascível logo mais adiante. Bem, na inteligência, nós vamos ter como virtude natural, certo? Então aqui é a virtude natural, aqui é a virtude sobrenatural, e aqui a gente ainda pode colocar
o dom do Espírito Santo, que vai aperfeiçoar também essa faculdade, certo? Bem, então, a virtude natural que vai aperfeiçoar a inteligência, a virtude que mais nos interessa na ordem moral é a prudência, né? Nós vamos estudar em detalhe as virtudes. Então, a prudência, como virtude sobrenatural que aperfeiçoa, que ordena a inteligência, nós vamos ter a prudência sobrenatural, certo? E a fé. Então, a fé é uma virtude que se encontra na inteligência, que leva a inteligência a aderir às verdades reveladas por Deus em virtude da autoridade divina. E aqui nós teremos 2 dons do Espírito Santo que vão aperfeiçoar a inteligência. O dom de entendimento e o dom de ciência. O dom de entendimento, que é basicamente uma compreensão mais profunda dos mistérios da fé, em particular os dons dos doutores da igreja. O dom de ciência, que permite partir das criaturas e chegar a Deus, ver facilmente nas criaturas as perfeições divinas, né? Bom, na vontade nós teremos como virtude natural a justiça. Como virtudes sobrenaturais, nós teremos também a justiça. Mas também a esperança, que está na vontade. E a caridade. O amor a Deus, o amor ao próximo por amor a Deus. E aqui nós teremos bom, aqui vai ficar um pouco confuso, mas tudo bem. Justiça, esperança e caridade. Então, são as virtudes sobrenaturais, né? As virtudes infusas. Como dons que vão aperfeiçoar essas virtudes aqui, nós teremos o dom da piedade, que vai aperfeiçoar a justiça com relação a Deus, o dom da piedade, para que a gente possa prestar a Deus mais perfeitamente o culto que lhe é devido. A esperança vai ser aperfeiçoada pelo temor de Deus. E a caridade, que vai ser aperfeiçoada pelo dom da sabedoria. Bem, no apetite concupiscível, nós vamos ter a temperança na ordem natural e também a temperança sobrenatural. A temperança, que vai ser aperfeiçoada pelo dom do Espírito Santo, do temor de Deus também. Inclusive, deixa eu corrigir uma coisa aqui em cima, que é o seguinte. A prudência, né, ela vai ser aperfeiçoada pelo dom do Espírito Santo do conselho, né? E a fé pelo entendimento e ciência, né? Agora sim. Bem. E finalmente o apetite irascível,
que é a virtude natural da fortaleza, que vai ser ordenado pela virtude natural da fortaleza, pela virtude sobrenatural também da fortaleza. Pelo dom também da fortaleza ou força, né, como a gente encontra em alguns lugares. Bem. Então esse é um pouco, em linhas gerais, o esquema das virtudes, né? Bem, aqui nós temos as 4 virtudes cardeais, né? Ordem natural e sobrenatural, e as 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Entre as virtudes cardeais, nós temos várias virtudes derivadas, né? Nós vamos percorrer um pouco o conjunto dessas virtudes. Bem, então, diante disso, né, que a gente acabou de expor, então nós devemos ter consciência que nós devemos lutar muito, né, para adquirir as virtudes naturais, né, que só se adquirem pela repetição dos atos. Além disso, as virtudes naturais, que é essa inclinação da alma, né, para agir bem com facilidade, as virtudes naturais, elas crescem proporcionalmente. A imagem que se usa são os dedos da mão, né? Em geral, eles vão crescendo de maneira proporcional. As virtudes não são desconexas, né? Então, não posso ter uma virtude muito grande de justiça e não ter virtude da prudência. Ter uma grande virtude da temperança e não ter de fortaleza. É impossível. As virtudes são conexas. Então, ou eu tenho todas as virtudes, ou então não tenho nenhuma. Então, às vezes a gente vê algumas pessoas falando umas barbaridades, né, no sentido de, bom, para combater um pecado, você esquece os outros, né, pode continuar cometendo esses pecados, se concentra no combate só a tal ou tal pecado. Isso daí não leva a lugar nenhum. Porque as virtudes, como os vícios, são conexos. Então, se você tem um vício, então você vai ter outros também, em geral, certo? E, às vezes um vício esconde outro, né? E dá aparência de virtude. Nossa, essa pessoa come pouco, hein? E não sei o quê. Mas por quê? Porque ela é avara, né? Não quer gastar. Então, as virtudes são conexas, né? Eu não posso ter a virtude da fortaleza, por exemplo, né, para enfrentar o mal, uma adversidade quando eu devo enfrentar, sem ter a virtude da prudência, que vai me dizer o que é bom fazer ou não naquele momento. Não vou poder ser temperante se eu não tiver a virtude da fortaleza, para saber suportar os incômodos, né, que vêm da prática da temperança. Então, essas virtudes são conexas, e quem faz a conexão das virtudes é a prudência. Bom, eu vou falar mais das virtudes um pouco mais para frente, com mais calma, a gente vai entender melhor isso. E a virtude, sendo uma inclinação bem enraizada na alma, não se perde facilmente. Não é um ato contrário que vai me fazer perder a virtude adquirida, certo? Serão necessários vários atos contrários para que eu perca a virtude. Comece a adquirir um vício. E o contrário também, evidentemente, se a gente tem um vício, né, a gente viveu a vida inteira de um jeito, 15, 20, 30 anos, né, fazendo algo errado, cometendo um pecado, não é em uma semana, um mês, um ano, 5 anos,
que a gente vai conseguir virar essa inclinação, né, para o mal e dirigi-la ao bem. Vai levar um tempo, então é preciso ter uma certa paciência, né? Claro que é preciso evitar o ato ruim, mas a inclinação ruim ela vai sendo vencida com os atos bons e durante um bom tempo. Então, a princípio, se eu fiz vários atos ruins durante 10, 15, 20 anos, né, com intensidade, a princípio seria necessário, então, praticar o ato bom durante 10, 15, 20 anos com intensidade para adquirir essa virtude. Para deixar de ter o vício e começar a adquirir a virtude. Claro que com a graça de Deus, a coisa pode ser um pouco mais rápida, né? O próprio sacramento da confissão e a comunhão diminui as más inclinações, mas não extingue, não as extingue. E os dons do Espírito Santo, o que é que eles vão fazer? Eles vão aperfeiçoar as virtudes sobrenaturais, né? Com as virtudes sobrenaturais ainda agimos de um modo principalmente humano, né? Com as virtudes sobrenaturais nós vamos começar a agir de um modo, sobretudo, mais divino, né? Então é quase como se Deus agisse mais do que nós mesmos, né? E é com essa atuação dos dons do Espírito Santo que nós poderíamos falar como São Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, quem está em estado de graça necessariamente tem todas as virtudes sobrenaturais e todos os dons do Espírito Santo. Pode até não ter nenhuma virtude natural, mas tem todas as virtudes sobrenaturais, todos os dons do Espírito Santo. Quanto mais a pessoa vai crescendo em santidade, mais ela vai agindo pelos dons do Espírito Santo. Agora, agir pelos dons do Espírito Santo não é assim, eu quero agir pelos dons do Espírito Santo. Agir pelos dons do Espírito Santo é justamente procurando fazer o melhor que você pode e pouco a pouco Deus vai começar a agir cada vez mais. Costumo comparar, né, a virtude sobrenatural como se a gente tivesse uma Ferrari num autódromo, né, sendo dirigida por mim. E os dons do Espírito Santo é como se tivesse a mesma Ferrari, mas dirigida pelo Schumacher, né? Não uma analogia tão alta assim, mas dá para ter um pouco uma noção, né? Então, uma diferença muito grande, né? Então, na virtude sobrenatural, ainda é um modo humano. Com os dons do Espírito Santo, é um modo muito mais divino. E, mais uma vez, não é uma coisa que a gente force, né? Eu vou agir agora pelos dons do Espírito Santo, nem que a gente deixe de existir, né? Agora eu vou fazer mais nada e vou deixar o Espírito Santo agir, né? Não é isso. A gente vai fazendo a nossa parte, crescendo nas virtudes, né? Procurando fazer aquilo que nos cabe para adquirir as virtudes também, fazendo atos bons, né? As virtudes naturais, e Deus vai agindo cada vez mais na nossa alma, certo? Bem, não sei se tem alguma dúvida para essa primeira parte, talvez haja várias, muitas das quais eu espero resolver nas partes seguintes, né? Com relação às virtudes, mesmo a definição de cada uma dessas virtudes, né? Prudência, justiça, temperança, etc. Então, não sei se tem alguma dúvida desde já. Acho que só o senhor ficou de dar a diferença do apetite com... Isso eu vou explicar agora também. E explicar o que são os apetites e as paixões, né? Que correspondem aos apetites. Uma outra questão, dúvida? Diga. É possível praticar qualquer virtude natural sem nenhuma ajuda da graça? É possível, até certo ponto ao menos, né? E claro que a prática da virtude natural também tem graus, né? Pode ser uma virtude mais perfeita, menos perfeita. Então é possível ter uma certa virtude natural sem ter a graça, né? Embora seja bem difícil e não se persevere, em geral, durante muito tempo. Mas possível seria. Por exemplo, um pagão que pratica algum ato de humildade.
isso aí seria com a ajuda da graça ou sem uma coisa puramente natural? Não, pode ser puramente natural. Claro, bom, um ato é diferente da virtude, né? Então ele poderia praticar um ato de virtude, mesmo sem o auxílio da graça, só com um auxílio natural de Deus, né? Como causa primeira, mas não com uma graça atual. Né? Uma boa ação na ordem natural não necessita de uma graça atual. Uma ação meritória, quer dizer, que está na ordem sobrenatural, precisa de uma graça atual. A finalidade corresponde, quer dizer, os meios correspondem ao fim. Então, se é um ato natural, não precisa ter uma causa sobrenatural. É Deus como causa, como autor da natureza, certo? Agora, se é um ato de virtude sobrenatural, estando em graça, meritório, aí é preciso a graça atual. Mas mesmo a nossa natureza sendo ferida pelo pecado, ainda assim... Sim. Nossa natureza, embora ferida pelo pecado, ainda guarda uma inclinação profunda para o bem e é capaz de boas obras por ela mesma, mas não obras que mereçam o céu ou que mereçam a graça. Inclusive é uma proposição condenada, né? Na discussão sobre a graça, o fato de dizer que todas as obras dos pagãos são pecado. Não são. Alguém que dá um pagão, né, que dá uma esmola, realmente para ajudar o outro, ele não está fazendo um ato de caridade sobrenatural, que não tem a fé, etc., né? Mas está fazendo uma boa obra. Então a gente não pode afirmar que o pecado original destrói completamente a nossa natureza ao ponto de sermos incapazes de fazer qualquer coisa boa, que a gente cai no protestantismo, e aí a graça se torna necessária praticamente como complemento, como fazendo parte da nossa natureza, e aí começa o caos. Alguma outra questão? Bem, se estão confusos, fiquem tranquilos, só vai piorar. Estou brincando, espero esclarecer algumas coisas aí nessas duas próximas partes. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.